Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marido do Aluguel. Hoje eu vou estar dando uma dica para você sobre segurança doméstica. Vou estar falando para você sobre esse utensílio doméstico que todos nós temos na nossa casa. Vamos falar sobre panela de pressão. Será que nós sabemos usar panela de pressão em nossa casa? Você não sabe? Vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Meus amigos, vou estar falando para vocês sobre panela de pressão. Isso aqui é um utensílio que todos nós temos em nossa casa. Para cozinhar um feijão, uma carne, fazer vários tipos de pratos em nossa casa, nós utilizamos uma panela de pressão. Pois bem, a panela de pressão ela é segura? Sim, ela é segura. Requer alguns cuidados. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente passa até despercebido. Mas tem certas situações que nós temos que estar zelando e cuidando da nossa panela de pressão. Então eu vou estar dando a dica para vocês, vou estar falando para vocês como que nós temos que trabalhar a panela de pressão. Então vamos lá. Primeiramente, isso aqui é uma panela nova que eu adquiri. É uma panela que ela tem esse selo aqui, ó. Vou estar mostrando para vocês. Selo do Inmetro. Isso é muito importante. Por quê? Existem muitos tipos de panelas de pressão e as pessoas acabam comprando qualquer panela de pressão que não passou por testes, passou por situações mais extremas, para que pudesse estar em nossas casas. Esse órgão, o Inmetro, responsável por estar aprovando muitos tipos de materiais que vão estar entrando no mercado, ela passou por um teste mais rigoroso. Então é importante que quando você for comprar uma panela de pressão, que você compre uma panela que tenha o selo do Inmetro. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer, escolher uma panela que tenha o selo do Inmetro. Muito bem. Aí o que ocorre? Você comprou a panela, você às vezes está ansiosa para poder estar utilizando. Nós temos que tomar certos cuidados, principalmente com alimentos. Eu posso encher essa panela até a boca de alimentos? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que entender que essa panela ela vai ter que ter um espaço para que ela possa trabalhar, ter a pressão necessária dentro dela para que ela possa trabalhar os alimentos. Então eu não posso encher ela até a boca. Esse é um outro passo. Outro passo que nós temos que entender é o seguinte: nós temos que saber que nós temos que ocupar 2/3 do total da panela com alimentos e água. Nunca exceder isso, nunca. Então nós temos que saber que eu não posso encher ela até a boca e eu tenho que trabalhar com 2/3 de alimentos e água. Esse é outro passo muito importante, que tem muitas pessoas que ele enche até a boca, certo? Então não é legal a gente estar fazendo isso aí, certo? Pois bem, outra ideia, outra dica é que você não coloque pouca água e poucos alimentos. Por quê? Para você entender, ela vai estar trabalhando e vai haver a evaporação dessa água. Ela não pode trabalhar seca. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é uma outra dica, porque muitas pessoas vão fazer pouca comida e ela coloca pouca água. Mas ela tem que entender que essa pressão toda que vai gerar dentro da panela, vai haver evaporação da água. Ó, aqui, ó. Ela vai estar girando e esse vapor, ela vai estar evaporando, ela vai estar saindo. Então ela não pode trabalhar seca. É isso que nós temos que se atentar. Outro passo muito importante, que é para nós terminarmos de utilizar a panela, que nós fazemos uma higiene total nela. Que nós possamos limpar as borrachas, você tira a borracha, faça uma limpeza legal, que você possa limpar também as válvulas, isso é muito importante, tirar toda a sujeira, fazer todo o processo de limpeza nela, para o próximo uso. Isso é importante. E, se você utilizar muito essa panela, que a cada 6 meses você possa trocar a borracha da panela. A borracha custa baratinho, então é importante que nós possamos trocar a borracha da panela, que você compra do tamanho da sua panela.
Essa aqui é uma panela de 4,5 litros, certo? Então, que você possa comprar essa borracha e estar substituindo essa borracha. Muitas vezes a borracha está até boa, mas ela está deteriorada, trabalha sob pressão, né? Com o fogo ela vai se dilatando, enfim, a borracha tem sua vida útil também. Pois bem, e agora eu vou falar para vocês de uma outra situação que aconteceu comigo. De todas essas dicas que eu deixei para vocês, eu considero essa dica que eu vou dar para vocês muito importante. Eu gosto de cozinhar e eu estava cozinhando e o que aconteceu? Eu estava fazendo feijão, era uma quantidade muito boa de feijão, era uma festa que eu estava fazendo e eu tinha terminado já de fazer o processo de cozimento do feijão. O que ocorre? Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Quando vocês viu que terminou a pressão, vocês viu que terminou o cozimento, você desligou a panela, que muitas pessoas vai e fazem o quê? Você puxa o pino, faz isso aqui, ó, ela fica soltando toda a pressão dela. Algumas panelas antigas, ela tem só essa válvula aqui, então muitas pessoas fazem o quê? Ou coloca um garfo aqui, faz isso aqui, ou então você com a mão mesmo faz isso aqui, você está aliviando a pressão, tirando toda a pressão dela. Muito bem. Nesse caso, o que aconteceu comigo? Terminei, desliguei a panela, tudo certinho, eu estava aliviando a pressão da panela e saí por alguns instantes. Quando eu voltei, eu não vi mais a pressão dela, ela não estava saindo, soltando mais pressão. Eu mexi na válvula e falei, acabou a pressão. Aconteceu que quando eu abri a panela, ela explodiu. Foi feijão na cozinha inteira, e eu acabei me queimando. Tá? Tava muito quente, todo o feijão saiu porque a panela estava com pressão. O que ocorre? Se você tem o costume de deixar feijão de molho, grão de bico, quando você coloca na panela e vai fazer o processo de cozimento, muitas vezes a pelinha acaba soltando. E o que aconteceu? A pelinha acabou entupindo a válvula. E eu não me atentei a esse detalhe. Simplesmente eu achei que a panela já tinha aliviado toda a pressão. Falei, agora eu vou abrir a panela. Quando eu abri, veio aquele feijão todo, explodiu. Eu acabei me queimando. Então um detalhe, uma dica que eu deixo para você. Quando você acabou o processo de cozimento, você desligou ela, que você pegue ela, a panela, e fica tirando toda a pressão dela, até que você sentiu que tirou toda a pressão dela. Porque muitas vezes você dá uma saidinha, você deu, acabou. Acabou a pressão, acabou. Você vai e abre e ela está com pressão. Às vezes uma casquinha de um feijão, ou mesmo um grão de bico, ou de algum alimento que você está cozinhando, acaba entupindo a válvula. E você achou que ela já tinha acabado toda a pressão e não acabou a pressão. Ela estava com pressão e ainda ela transbordou e acaba acontecendo um acidente até mais grave. Então esse relato que eu deixo para vocês é para que vocês possam tomar cuidado, tome cuidado na hora que você for mexer e manusear a panela. Você tirou, que você tire toda a pressão dela. Ou então, que você possa fazer o seguinte, essa panela aqui, ela tem aqui uma válvula de alívio de pressão, que você possa, às vezes até com um garfo, uma faquinha mesmo, você está aliviando essa pressão, apertando ela, né? Você vai apertando, ela vai aliviando toda essa pressão, certo? Uma válvula interessante que muitas panelas antigas não têm, certo? E essas modelos mais novas, elas têm. Então, eu geralmente utilizo aqui, certo? Então eu acabo aliviando a pressão dela todinha aqui. Eu senti que ela está toda sem pressão, aí eu vou estar fazendo o quê? Aí deixo ela num canto, aí que eu vou abrir essa panela. E outro detalhe, nunca abra em cima dela. Você abra de longe que você possa abrir a tampa. Assim, certo? Sempre com cuidado. Certo, meus amigos? Outra dica que eu deixo para vocês. Não tire a panela de pressão do fogo e leve na pia para escorrer água. Você vai estar danificando a sua panela de pressão. Certo? Porque você vai começar a fazer o processo de destemperar, no caso, os materiais da panela. Ela estava no fogo lá de torno de 250, 280 graus, 300 graus, dependendo do modelo do seu fogão.
e você vai acabar estragando a sua panela. Certo, meus amigos? Essa é mais uma dica que eu deixo para vocês, para que nós possamos tomar cuidado com esse utensílio que é fantástico, maravilhoso, presta um trabalho muito bom dentro da nossa casa, na nossa cozinha, só que nós temos que tomar certos cuidados com essa panela de pressão. Muitas pessoas comentam, a panela de pressão ela explode? Sim, ela explode, mas é muito, muito difícil ela explodir. Certo, meus amigos? É um equipamento seguro, muito seguro, mas nós temos que tomar certos cuidados com esse utensílio aqui que é fantástico, faz um trabalho maravilhoso na nossa cozinha aí. Certo, meus amigos? Fica aí mais essa dica do marido de aluguel para vocês.